O policial militar que jogou um homem da ponte, na zona sul de São Paulo, foi preso na manhã de hoje. O soldado Luan Felipe Alves Pereira está detido na sede da Corregedoria da Polícia Militar. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o policial foi ouvido e será levado ao presídio Romão Gomes. Após o caso, outra ação envolvendo Luan Felipe também veio à tona. No ano passado, em 2023, o soldado havia matado com 12 tiros um suspeito de roubar uma motocicleta em Diadema, no ABC Paulista. Ele foi investigado por homicídio, mas o Ministério Público entendeu que o policial agiu em legítima defesa. Agora há pouco, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, comentou os recentes casos de violência praticados pela Polícia Militar de São Paulo e disse que o Estado não pode compactuar com esses atos. Vamos ouvir. Está tendo abuso no país, ministro? Olha, eu quero crer que os abusos são isolados. Realmente a imprensa tem noticiado casos gravíssimos de abusos, não é? Nesse sentido, ou seja, de desrespeito total pelos direitos e garantias fundamentais das pessoas em nosso país por parte das forças de segurança, que é inadmissível, mas eu quero crer e tenho até a convicção de que a grande maioria dos integrantes das polícias militares, das polícias civis, das forças de segurança do país, cumprem a Constituição e a lei nesse sentido. Jaqueline, esse discurso é o que a gente tem ouvido das principais autoridades de segurança pública desde ontem, né? Hoje nós ouvimos também o comandante-geral da Polícia Militar aqui de São Paulo, durante o Jornal da Manhã, e ele reproduziu também esse tipo de pensamento de que estamos tratando de atos isolados que não refletem todo o compromisso de uma corporação inteira atuando em nome da segurança pública aqui no Estado. Mas fato é, sendo ato isolado ou não, esse e outros que a gente vai relembrar ao longo desse debate aqui, em pouco tempo em São Paulo, que chamaram muita atenção, chocaram a população, a gente está observando nesses últimos 2 anos um aumento, sim, da letalidade policial aqui no Estado. Eu estou com dados aqui do Ministério Público que apontam que as mortes cometidas por policiais militares no Estado aumentaram quase 50%, 46%, até o dia 17 de novembro deste ano, quando a gente se compara com o que foi apurado ao longo de 2023. De janeiro a 17 de novembro deste ano, 673 pessoas foram mortas por policiais militares, contra 460 nos 12 meses de 2023. E dessas 673 mortes, 577 foram praticadas por policiais em serviço e 96 por policiais de folga, uma média de 2 pessoas mortas por dia. Pelos números, alguma coisa está errada, né? Sim, alguma coisa está errada, alguma coisa está bem errada. Por mais que nós falamos em, olha, foi uma situação isolada, isso não representa a corporação, que são mais de 100 homens, mais de 100 mil homens, isso foi uma pessoa que está destreinada. Não há como imaginar que tantos atos repetitivos, só esses 15 dias, houve atos repetitivos terríveis, tendo um policial militar da polícia, que é a mais bem treinada, que é a mais bem treinada do Brasil, tá? Cometer atos assim e não ter uma enérgica e imediata repreensão. Nós tivemos que ter a atuação da mídia, as pessoas terem que falar muito para tirar esse soldado da sociedade e agora colocá-lo como preso. Por quê? Até então, o que nós tínhamos? Vamos pegar a pessoa e vamos tirá-lo da rua e vamos colocar numa situação de um serviço administrativo. Não, a sociedade brasileira, a sociedade paulista, né, que nós estamos falando, ela merece e tem que dar continuidade ao respeito que tem pela tropa da Polícia Militar. A tropa da Polícia Militar sempre foi muito respeitada e, de um tempo para cá, isso está se tornando uma situação questionável, que é muito triste, que é muito, muito, muito inseguro, triste, porque os protocolos que ensinam no comando, os protocolos que ensinam nas escolas dos oficiais da Polícia Militar estão sendo esquecidos, que é honrar a vida, honrar a paz
e honrar a farda. Se eu tenho essa lealdade com relação a essas bases da Polícia Militar, eu tenho que fazer valer com protocolos que dê continuidade a isso, desde o soldado até o mais graduado, que é o coronel. O que nós temos agora? O secretário de Segurança Pública trocando o comando geral. Trocando o coronel Cássio de Araújo Freitas para qual? Para um outro comando, que é o coronel Pedro Luiz de Souza, que é do setor de inteligência, para ver se melhora um pouco a letalidade. Será que isso está somente no comando geral? Será que nós não deveríamos questionar o secretário de Segurança Pública se não há uma benevolência quando ele se reporta a casos de letalidade do policial militar? Que nós já ouvimos várias vezes ele falar assim, não, mas um criminoso morreu. Mas também dois policiais morreram. A sociedade não quer que nem criminoso, nem policial morra. Não é compensando a informação de que eu tenho 2 policiais morrendo em troca de um criminoso, que isso vai trazer uma paz social, Lívia. Então, isso é bem preocupante, tá? A Polícia Militar, ela tem que pegar novamente na mão o comando e dar uma tranquilidade na sociedade. Vou até complementar essa informação agora que a Jaqueline trouxe para a gente. Mais cedo, o nosso repórter, o David de Tarso, tinha conseguido essa informação até com exclusividade aqui para nós. Que há essa possibilidade de troca de comando da Polícia Militar de São Paulo depois desses casos chocantes de violência policial que nós acompanhamos, né? E há essa previsão de trocar o coronel Cássio Araújo de Freitas, que é o atual comandante da Polícia Militar, o comandante-geral, pelo coronel Pedro Luiz de Souza Lopes, que hoje está à frente do setor de inteligência da Polícia Militar Paulista. Segundo essa apuração do David, essa troca deve sim acontecer e está próxima. Deve acontecer em janeiro já do ano que vem. A gente vai observar, claro, o desenrolar dessas discussões, os próximos capítulos. Tem um chãozinho, digamos assim, né, Ana? Até janeiro de 2025. Está perto, mas muita coisa pode acontecer até lá. E, de fato, também chama a atenção esses protocolos para se investigar e punir esses policiais que provocam essas mortes. Que assim, eu trouxe um universo aí, por exemplo, desse ano de 673 mortes. Nesse universo, a gente vai ter aquelas mortes, e as investigações apontam essa questão, que foi sem querer, numa troca de tiros, e aí sem entrar em detalhes se deveria ou não ter havido a troca de tiros, enfim, uma morte completamente não intencional. Outra coisa são essas imagens que a gente acompanhou e mostrou agora há pouco, que é um policial pegar um cidadão, não interessa o que ele estava fazendo, ele não estava armado, ele não estava reagindo, a gente está repetindo as imagens, que é um policial pegar a pessoa e atirar de uma ponte. Em outro caso, que aconteceu no começo de novembro, que é um policial militar de folga, dá 11 tiros pelas costas de uma pessoa que estava errada porque havia furtado produtos de limpeza, estava fugindo do supermercado, mas assim, de costas, correndo e ser alvejada, com 11 tiros em várias partes do corpo. E aí chama a atenção o protocolo para a punição dessas pessoas, porque hoje, esse policial que atirou essa pessoa da ponte foi preso, a pedido da Corregedoria, que fez essa solicitação à Justiça Militar, que acatou. Esse policial de folga, que deu os 11 tiros, ainda não foi preso. Houve um pedido do Ministério Público para que isso aconteça, mas ainda não aconteceu. Qualquer cidadão em outra situação já estava na cadeia. Pelo menos o pobre, né? Vamos colocar dessa forma. Nossa, Lívia, essa questão tem tantas camadas de complexidade que eu vou tentar expor o que eu consegui expor aqui nesse momento, porque senão acho que a gente pode acabar o programa de tanta coisa que tem para falar. Mas vamos lá. Eu acho que é um fato inconteste de que o policial que fez isso tem que ser punido. São cenas
que chocam e não por outro motivo elas têm sido tão repercutidas na imprensa e em todos os veículos de comunicação. Porque é algo absolutamente escandaloso. Era uma pessoa que estava desarmada, uma pessoa que não estava oferecendo nenhum risco, foi vítima de uma crueldade, porque você ser jogado da ponte e você impedir que pessoas próximas ajudem essa pessoa é sim crueldade, tortura, para se dizer o mínimo. Agora, eu acho que a gente tem algumas questões que precisam ser colocadas. Primeiro, que é um pouco a questão da impunidade que você colocou. E aí, eu acho que tem uma questão de exemplo também. Cada vez que um policial, ou mesmo um cidadão, eu vou tirar essa discussão só da polícia, se confronta com uma situação de violência, que ele se destempera, que ele pratica um crime, e ele vê que ele não foi adequadamente punido, e aí eu entendo a irresignação da sociedade nesse sentido, que é a falta de punição, ele se sente no direito de fazer de novo. Voltando para a questão da polícia, a gente tem hoje o secretário Derrite, que é um cara que é conhecido por... como é que eu vou colocar isso de uma forma não agressiva? Mas ele é conhecido por flexibilizar a violência policial, por entender que, por exemplo, isso é uma forma de se defender. E eu não estou aqui a discutir qual é a forma correta de se defender, mas existem excessos e talvez esses excessos não sejam adequadamente punidos, fazendo com que os policiais tenham aí uma maior... se sintam mais à vontade para a prática desse tipo de coisa. Então, esse é um ponto importante. O segundo, que eu acho que tem sido pouco discutido e ao meu ver, é o principal, diz respeito à qualidade de vida desses policiais. Porque eles são submetidos a uma série de situações e eles não têm o respaldo. Eles não têm o respaldo salarial, eles não têm o respaldo psicológico e eles não têm o respaldo da sociedade. Porque, muitas vezes, o que reverbera na mídia é justamente isso. Não as coisas boas que eles fazem ou como eles protegem a população, e que é a maioria do tempo e desses policiais. Então, a gente tem uma questão também de como a sociedade está observando esses policiais e qual é a preocupação da sociedade com esses policiais. Porque, assim, se a pessoa está recebendo um salário adequado, se a pessoa tem um suporte adequado, se ela está conseguindo exercer as atividades dela como ela deveria conseguir, ela está muito menos propensa a agir como agiu esse policial do que nas condições atuais. E eu acho que fechar os olhos para este problema é permitir que situações como essa se perpetuem. Porque não vai adiantar trocar comando, não vai adiantar criar protocolo novo, porque eles não vão ter a compreensão necessária e o apoio necessário para fazer o seu trabalho de maneira segura, de maneira digna. E é isso que eles também precisam. Adriana? Indo muito no que você falou, eu tinha até anotado aqui um maior investimento nas polícias militares de todos os estados. Que as polícias militares, elas estão, por vezes, desamparadas em equipamentos, em base salarial, tal. Realmente é um fato, não podemos negar. Obviamente, isso não justifica a conduta deste policial, mas temos que levar em consideração qual é este problema e tentar resolver este problema no seu âmago, no seu centro. E eu acredito realmente que um maior investimento nas polícias militares seja pelo menos um primeiro passo para a resolução desse problema, preocupando-se principalmente com a saúde mental destes policiais militares. Eles têm que estar com a saúde mental em dia para poder exercer, ir para a rua, ir para o combate e exercer a sua função. Há muitos policiais militares que nós sabemos que estão mentalmente doentes. E isso faz com que episódios como esse aconteçam. Não estou, repito, justificando este episódio que é injustificável e abominável. E o que eu gostaria de falar para complementar é sobre a sensação de impunidade. De fato, há no nosso país uma sensação de impunidade, mais do que isso, uma verdadeira impunidade em muitos dos casos. Então, não é só uma mera sensação. A sensação está aí, mas também há uma impunidade em muitos casos. E isso faz com que as pessoas queiram fazer justiça com as próprias mãos. Mas nós temos que defender justiça, que é o processo penal sendo respeitado com todas as garantias ao acusado,
de justiçamento. Nós não podemos fazer justiçamento, nós temos que fazer justiça nos casos. E vocês vejam, por exemplo, o filme Tropa de Elite trazendo esse justiçamento, como chocou todo mundo quando você vê lá o indivíduo, por exemplo, sendo enforcado, sendo queimado vivo, sendo, né? Então foram muitos episódios. E isso não se pode admitir numa sociedade, num Estado democrático de direito, numa sociedade minimamente regrada, com princípios constitucionais de proteção ao ser humano e tudo mais. Esses números que você traz, Lívia, são realmente alarmantes. Um aumento de 46% nas mortes por policiais militares através de uma apuração do Ministério Público e também 673 pessoas mortas somente neste ano por policiais militares, realmente tem que fazer a gente refletir e tomar alguma providência. Não dá para deixar isso embaixo do tapete, fingindo que nada aconteceu. Dentre essas 673 pessoas, eu duvido que não haja um inocente. Então, esse inocente amanhã pode ser o seu filho, esse inocente amanhã pode ser o seu marido, o seu pai, o seu familiar. A gente não pode deixar 673 pessoas sendo mortas por policiais militares e fingir que nada aconteceu. Aí as pessoas podem falar, mas é um inocente no meio de 1 milhão de culpados, né? No meio, 673 pessoas, 672 culpadas e uma inocente. Então, eu sempre dou o exemplo da bala de estricnina. Você tem um pote com 100 balas e eu viro para você e falo, olha, dentro desse pote, uma das balas está envenenada com estricnina. Você aceita uma bala? Obviamente não. Então, nós não podemos aceitar que um inocente sequer seja morto por policial neste contexto. Para mim, o problema disso tudo é que o debate se tornou uma disputa de torcida. Então, virou uma narrativa de um lado contra uma narrativa de outro lado. De um lado, a esquerda dizendo que é um absurdo, a polícia está errada, o secretário, o Tarcísio. E do outro lado, nós da direita, defendendo, sendo obrigado. No começo era, né, a gente falava assim, não, mas veja bem, agora chegou num ponto em que o policial está jogando alguém da ponte e eu vi essa notícia no site da PAN, no Instagram da Jovem Pan, os comentários assustadores de pessoas dizendo, isso mesmo, tinha que jogar mesmo, ou, ele voou sozinho. Então, assim, nós como sociedade estamos perdendo o foco e olha só que coisa engraçada, nós, da direita, que quer uma polícia forte, a hora que a gente começa a falar desse assunto, eu sempre vejo alguém dizendo, mas a questão dos policiais que não são bem pagos, mas a questão da saúde mental do policial, mas tem que investir no policial. Isso me lembra o pessoal da esquerda, quando a gente fala que tá cheio de bandido, e eles falam, mas eles não têm comida, mas eles não têm educação, mais. Não importa os mas. Nós não vamos admitir que uma polícia esteja matando gente. Seja qual for o motivo, não tem mais. Temos que investir? Temos. Mas isso não pode vir à tona na hora que a gente está discutindo esse assunto, porque senão a gente fica igual o defensor de bandido que está aí jogando no sistema a culpa do erro que o bandido está fazendo. Não é culpa do sistema, esses bandidos que estão vestindo farda ou não. E outra, não é problema só de São Paulo. A gente está aí falando do Tarcísio, jogando neles. E teve lá um estado da Bahia que um policial de folga matou um mototáxi por R$7. Ele desce da moto e dá um tiro no peito do rapaz. R$7 é o que está valendo a vida para essas pessoas. Tem que ter aí uma chamada, um treinamento de novo, tem que ter exemplo e nós como sociedade precisamos nos posicionar firmemente, tanto à direita quanto à esquerda, que para ter uma polícia forte, para ter segurança efetiva, essa polícia tem que funcionar direito, com regras e com respeito à vida de todo mundo. Senão, vai todo mundo pro buraco. E aí a gente pode trazer para discussão, Jaqueline, a própria PEC da segurança pública. Eu confesso que eu não a conheço com todos os detalhes, eu não sei nem se traz alguma abordagem muito ligada ao funcionamento da polícia militar. Talvez vocês tenham mais informações sobre isso do que eu. Mas quando a gente pega a questão da violência e da criminalidade, isso vai muito além do crime organizado. E aí a intenção do governo com essa PEC, que é centralizar pelo menos os dados, as informações no governo federal dessas ações ligadas à segurança pública, você acha que pode funcionar para ajudar nessa questão de dar uma brecada, né, de parar com o avanço do crime organizado, a própria violência nas instituições, trazendo o exemplo da violência dentro da Polícia Militar aqui de São Paulo? Sinceramente, Lívia, eu não sei se essa PEC
da segurança pública pode ajudar em alguma coisa no momento que nós estamos... Por exemplo, a Mônica falou muito bem, não é só São Paulo, mas vamos retornar a São Paulo, né? Que sempre foi um exemplo em termos de polícia militar, sempre foi um exemplo em termos de investigação. Eu não acredito que ter uma auditoria, vamos falar assim, ter uma auditoria federal sobre a segurança pública estadual, isso ajudaria, porque o problema é mais doméstico, o problema é mais interno aqui, o que nós temos. O que é? Nós temos uma falta de treinamento, que as meninas falaram, que eu achei muito correto, uma falta de treinamento, uma falta de postura e uma falta de punição imediata. Ninguém aqui quer que todos os policiais sejam presos, independente de processo. É evidente que não, eu sou advogada, óbvio que nós temos que ter o devido processo legal, como a Adriana falou, mas nós temos que passar para a sociedade que nós tomamos conta do recado. Nós não precisamos ter uma interferência. Aqui, São Paulo pode sim ter uma ingerência sobre o seu policiamento, como sempre teve. Então, nesse momento que eu tenho um secretário que saiu, que é oriundo da tropa da Polícia Militar, que sabe exatamente como funciona a vida do policial militar, ele mais do que ninguém pode dar a nós uma explicação muito lógica do que está acontecendo. Porque isso nunca aconteceu de tão alto esses índices. E não dizer que foi um erro infantil. Não dizer que foi um erro infantil, que isso não foi um erro. Isso não foi um erro. Um erro emocional, né? Não foi. Arremessar uma pessoa é uma falta de qualquer humanidade que pode ter. É uma crueldade. Não tem explicação nenhuma. Eu acho que tem uma questão que a gente não colocou, mas que também é importante. Na verdade, alguma de vocês mencionou, né? A Mônica, talvez. Que a hora que você vê a situação numa postagem, numa rede social, você vê que as pessoas são incapazes de analisar uma situação sem politizá-la e começar a escolher um lado. E assim, eu tenho certeza absoluta que nem direita nem esquerda acham normal uma pessoa ser arremessada da ponte. E menos ainda sendo uma pessoa que não está oferecendo qualquer tipo de risco naquele momento, como é o caso. Mas as pessoas, elas estão tão cansadas dessa sensação de insegurança que muitas delas acabam vindo com aquela história de bandido bom é bandido morto. Ou então por que as pessoas que mataram aquele policial... Porque também tem outro lado, né? Aqueles bandidos, vocês viram que jogaram o policial ladeira abaixo dentro do carro. Por que esses não estão presos e o policial vai? Gente, não é uma questão de exclusão. Mas nós estamos hoje, agora, aqui nesse momento, discutindo esse caso do policial que arremessou uma pessoa da ponte. Isso não significa, e é isso que eu queria falar, que alguém está defendendo as pessoas que arremessaram um policial de dentro de um carro. Eu não espero de um policial o mesmo comportamento que eu espero de um bandido. Pois as pessoas perderam a capacidade de discernir. Então, se por exemplo, você tem uma função que você fez um juramento, sei lá, de proteger a população. É óbvio que todos deveríamos ter este sentimento de querer proteger o outro. Mas o policial, ele estudou, ele foi aprovado, ele passou por treinamento. Por isso que se torna notícia mais do que o bandido, de quem você já espera o pior, porque senão ele não seria bandido. Gente, tudo sobre esse caso que nós estamos destacando aqui, nos aprofundando sobre ele, está numa matéria exclusiva do David de Tarso, lá no site da Jovem Pan, www.jp.com.br. É só você fazer a sua assinatura para ter acesso a todo o conteúdo exclusivo aqui da Jovem Pan. Entre lá, www.jp.com.br.